O ano de 1990 não começou na pista, começou em um escritório em Paris. Ayrton Senna passou o inverno refugiado em Angra dos Reis, no Brasil, pensando seriamente em abandonar a Fórmula 1. Ele se sentia perseguido, humilhado e roubado pela decisão de Suzuka 89. A multa de $100.000 não era nada. O que doía era a acusação de ser um piloto perigoso. Jean-Marie Balestre, o presidente da FISA, exigiu uma carta de desculpas pública do Senna para liberar a superlicença dele para 1990. Foi a maior humilhação que um campeão já sofreu. Eu estava em contato com o Ron Dennis Chief da McLaren e ele me dizia: o Ayrton não vai assinar. Ele prefere plantar batatas a pedir desculpas por algo que não fez. Mas o desejo de correr falou mais alto. No último minuto do prazo, Senna assinou um documento vago, redigido por advogados, que a FISA aceitou como desculpas. Ele voltou para a Europa, mas o Ayrton que desembarcou em Monza para os testes não era o mesmo. O olhar dele tinha mudado. A inocência, a alegria de pilotar, tudo isso tinha desaparecido. No lugar, havia uma frieza assustadora. Ele me disse no paddock: eles me forçaram a jogar o jogo deles. Agora, eu vou jogar e eles não vão gostar das regras. Enquanto Senna fervia, Maranello vivia uma revolução. Alain Prost chegou à Ferrari. E ele não chegou sozinho. Ele trouxe método, organização e política. A Ferrari 641, desenhada pelo John Barnard e refinada pelo Enrique Scalabroni, era uma obra de arte. O motor V12 cantava mais alto que o V10 da Honda. Era o carro mais bonito que eu já vi. A Julia, minha esposa, estava fascinada e horrorizada ao mesmo tempo. Ela trabalhava na montagem dos câmbios e me contava: vira-lata, o Prost é uma máquina. Ele chega na fábrica, cumprimenta o porteiro, aprende o nome de cada mecânico, aprende italiano em 2 meses. A equipe inteira está apaixonada por ele. Ele transformou a bagunça latina em um relógio suíço. Mas havia o Nigel Mansell. O leão ainda estava na Ferrari e ele odiava o Prost. O Prost começou a fazer o jogo dele. Trazia os engenheiros para o lado dele. Pedia acertos específicos que só funcionavam para o estilo dele. O Mansell ficou isolado. A política que destruiu a McLaren em 89 agora estava instalada dentro da Ferrari. E a Julia, que amava a Ferrari acima de tudo, via que aquela paz era apenas uma trégua antes da tempestade. Abertura da temporada. Phoenix, Estados Unidos da América. Um circuito de rua apertado, cheio de muros de concreto. O Senna fez a pole, mas na corrida surgiu um garoto com uma Tyrrell azul e branca, que não respeitava ninguém. Jean Alesi. O Alesi liderou a corrida por voltas e voltas. O Senna chegou nele. O Senna passou. Na curva seguinte, o Alesi passou de volta. Foi uma briga de rua. O Senna não esperava aquilo. Ele estava acostumado com pilotos que abriam passagem. O Alesi jogou o carro por dentro como se fosse um veterano. O Senna venceu, mas no pódio. Ele estava sorrindo de verdade pela primeira vez em meses. Ele abraçou o Alesi. Eu perguntei a ele depois: por que você está feliz se teve tanto trabalho? Ele respondeu: porque ele é puro. Vira-lata. Ele corre com o coração, não com o regulamento. Ele me lembrou de como eu era. Aquela batalha em Phoenix foi um oásis de pureza, antes da guerra suja recomeçar. O Brasil tinha uma casa nova. A Fórmula 1 saiu de Jacarepaguá e voltou para Interlagos. Em São Paulo, o circuito foi reformado. Os do Senna foi criado. A atmosfera era de Copa do Mundo. O Senna era um deus em sua própria terra. Na corrida, ele desapareceu na frente. Parecia a vitória perfeita. O Galvão Bueno já estava chorando na cabine. Mas aí o retardatário Satoru Nakajima
ex-companheiro de Senna na Lotus. O Ayrton foi passar o japonês na curva do bico de pato. O Nakajima não viu. Bateram. Bateram. O Senna quebrou o bico. Ele teve que ir para o box. Voltou em terceiro. E Game venceu. Alain Prost de Ferrari no Brasil. Foi um balde de água gelada. O Prost venceu na casa do inimigo, com a frieza de sempre. Eu vi a torcida saindo do autódromo em silêncio. O Senna estava devastado. Ele sentia que devia aquela vitória ao povo. A pressão sobre ele aumentou 10 vezes. Ele não podia mais errar. Se Phoenix foi a aula de briga de rua do Senna, o México foi a tese de doutorado do Prost. O francês largou em 13º. 13º. Ninguém apostava nele. A pista da Cidade do México comia pneus no café da manhã. O Senna saiu na frente e destruiu os pneus tentando manter a ponta. O Prost veio escalando o pelotão, cuidando da borracha como se fosse cristal. Faltando poucas voltas, o Senna estava com o carro vibrando, sem aderência. O Prost chegou, passou e sumiu. Pouco depois, o pneu do Senna explodiu. Foi humilhante. A Ferrari fez uma dobradinha mansa lá em segundo. A Júlia me ligou de Modena, eufórica. Vira-lata, o Prost é um gênio. Ele ganhou a corrida na sexta-feira. Quando acertou a suspensão para poupar os pneus, não no domingo. Ali, o Senna percebeu que a Ferrari 641 era um carro melhor que a McLaren. MP4, 5 bytes em ritmo de corrida. A vantagem tecnológica da Honda tinha acabado. Agora era braço e cabeça. Espana, Jerez. Sexta-feira. O momento em que a Fórmula 1 lembrou que é um esporte mortal. O irlandês Martin Dunnell bateu sua Lotus no muro a 270 km por hora. O carro se desintegrou. O Dunnell foi arremessado para o meio da pista, ainda preso ao banco, com as pernas retorcidas em ângulos impossíveis. Ele estava azul, sem respirar. O Senna estava na pista. Ele parou o carro, correu até o Dunnell e viu tudo. Ele viu a morte de perto. O Sid Watkins, médico da F1, salvou a vida do Dunnell ali no asfalto, fazendo uma traqueostomia de emergência. O Senna voltou para o box em choque. Ele ficou 1 hora sentado, olhando para o nada. Todos achavam que ele não ia treinar mais. De repente ele colocou o capacete, entrou no carro e saiu. Ele baixou o tempo da pole em 1 segundo. Depois, baixou mais um pouco. Ele dirigiu em transe, chorando dentro do capacete. Foi a reação mais visceral à morte que eu já vi. Ele enfrentou o medo, acelerando em direção a ele. Naquele dia, eu entendi que o Senna não tinha medo de morrer. Ele tinha medo de não viver no limite, enquanto o mundo focava em Senna e Prost. Um velho tubarão nadava nas águas calmas do meio do pelotão. Nelson Piquet. Ele foi para Benetton. O carro era colorido. A equipe era financiada por uma marca de roupas. E o chefe, Flavio Briatore, não entendia nada de corrida, mas entendia tudo de dinheiro. O Piquet assinou um contrato revolucionário. Salário base baixo, mas $100.000 por cada ponto marcado. O Nelson virou um mercenário focado. Ele desenvolveu o carro, acertou o chassi e começou a pontuar em todas as corridas. Ele estava rico. Ele me disse em Monza, com aquele sorriso irônico: vira-lata, deixa o Ayrton e o Alain se matarem. Eu estou aqui recolhendo as sobras. O meu Benetton não quebra. Quando eles baterem, eu vou estar lá. Ninguém levou a sério. Achavam que o Piquet estava aposentado mentalmente. Mal sabiam que ele estava guardando o melhor para o final. Outubro. Rab. De novo. O cenário do crime de 89. O Senna chegou lá podendo ser campeão. O Prost precisava vencer. O Senna fez a pole position. Mas havia um problema. A pole position em Suzuka
ficava no lado sujo da pista, o lado de dentro. O lado limpo, o traçado de corrida, era o segundo lugar. O Senna pediu para mudarem a pole para o lado limpo. Os comissários concordaram. Era lógico. Era justo, mas aí Jean-Marie Balestre interveio. Ele emitiu uma ordem. A pole fica no lado sujo. O Senna entendeu o recado. Balestre queria dar a vantagem da largada para o Prost, que largava em segundo. No limpo, o Senna explodiu. Ele saiu da reunião de pilotos gritando. Ele me encontrou no corredor e disse, com os dentes trincados: eles me foderam de novo. Vira-lata. Mas escuta o que eu vou dizer. Se o Prost largar melhor que eu e tentar fechar a porta na primeira curva, eu não vou tirar o pé. Eu não vou frear. E o que acontecer, aconteceu. Domingo, a largada, o Prost, no lado limpo, tracionou melhor. A Ferrari pulou na frente. O Senna, no lado sujo, patinou um pouco, mas engatou as marchas com fúria. Eles chegaram na primeira curva a 260 km por hora. O Prost estava meio carro na frente. Ele começou a fazer a curva, tangenciando para a direita. O Senna estava por dentro. Ele tinha espaço para frear. Tina. Ele freou. O Senna manteve o pé no fundo. A McLaren atingiu a traseira da Ferrari. Os dois carros saíram voando para a caixa de brita em uma nuvem de poeira. Fim de corrida. Senna era bicampeão do mundo. O Prost saiu do carro correndo. Nem olhou para trás. O Senna caminhou calmamente de volta para os boxes. Eu estava lá. Quando ele chegou, ele não sorria. Ele não celebrava. Ele tinha o olhar de quem acabou de executar uma sentença. Ele disse aos repórteres: as corridas são assim. Ele fechou a porta. Mas todos nós sabíamos. Não foi um acidente. Foi uma vingança fria, calculada e brutal contra o Prost e contra o Balestre. A inocência do esporte morreu definitivamente naquela caixa de brita. Com Senna e Prost fora da corrida em Suzuka, quem sobrou? O Tuar ou Nelson Piquet? Ele venceu em Suzuka dobradinha com Roberto Moreno, outro brasileiro, emocionadíssimo. E na corrida seguinte, na Austrália, Piquet venceu de novo, numa manobra genial sobre o Mansell na última volta. O Piquet terminou o ano em terceiro no campeonato, provando que ainda era um gênio. Mas a manchete era o Senna. Voltando para a Itália, a Julie estava arrasada. A Ferrari tinha perdido o título na caixa de brita. Ela me perguntou: o Ayrton é um grande campeão, vira-lata. Mas ele é um grande homem. O que ele fez hoje foi tentar matar o Alain. Eu não tinha resposta. 1990 terminou com o Brasil no topo. Senna, campeão. Piquet vencendo, mas com gosto de sangue na boca. O Senna tinha vencido o sistema, mas tinha perdido parte da sua alma no processo. A Fórmula 1 nunca mais seria a mesma. A era romântica tinha acabado. A era dos gladiadores sem piedade tinha começado.